Não diga isso. Não diga um negócio desse, rapaz. Não diga que não interessa a felicidade futura. Então, pronto. Está no roteiro 4 desse livro 4 do primeiro módulo, né? Então, o objetivo nosso é sair daqui essa manhã entendendo o verdadeiro sentido da felicidade na Terra e entender o processo da aquisição da felicidade atual, que só Rita quer, e a futura que ela não quer, não. Ela vai desprezar. É isso, Rita? Não quer, não, a futura? É brincadeira, né? É brincadeira, né? É um investimento, amiga. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos dar uma mergulhada nesse conceito, que para mim é... Se a gente pudesse grifar alguma coisa, né, na nossa doutrina, é tanto ensinamento, é tanta revelação, que a gente, toda vez que a gente se encontra com determinados conceitos, a gente vai, puxa vida, as coisas são de uma dimensão que a gente vai mudando a nossa perspectiva, né? Então, nessa questão 922 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos que ele diz mais ou menos assim, que do ponto de vista da felicidade, existem felicidades relativas das circunstâncias, das pessoas, dos lugares, dos momentos, né? Mas será que não haveria algum aspecto que a felicidade fosse comum a todas as criaturas, né? Então, a conversa de Kardec com os espíritos é mais ou menos assim, né? Se existe alguma felicidade que é comum a todos nós, né? Porque felicidade, às vezes, pode ser um sapato apertado. Você está com o sapato apertado, tirou o sapato, ai, meu Deus, que coisa boa, né? Aliviou o pé e é realmente é um copo d'água para quem tem sede, ou um banheiro para quem está apertado, né? Às vezes é um motivo de muita alegria, né? Você encontrar um banheiro, fala, meu Deus do céu, eu só queria um banheiro na minha vida. Então esse conceito de felicidade, claro que eu estou brincando aqui, né? Mas sob o aspecto desse conceito mais amplo de felicidade, então como é que a gente poderia resumir isso? Aí os espíritos chegam e dizem, olha, para a vida material, a gente está aqui estudando a doutrina espírita já faz algum tempo, né? Então, a gente tem que separar a matéria, o corpo, a vida na carne e o espírito, né? A vida moral. Está ouvindo ruim? Então, vem para cá, para frente. Senão, a minha garganta, eu vou detonar minha garganta, bichinha. E de noite tem uma palestra aí, não vai. De noite eu vou fazer outra palestra, aí não vai dar para. Então, do ponto de vista, melhorou? Então, pronto, aumentou o volume. Então, do ponto de vista material, a gente distinguindo a vida na carne, ele diz o seguinte, que é a posse do necessário. E para a vida moral, a vida do espírito, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, esse é um conceito muito abrangente. Então, do ponto de vista da vida na carne, o que é felicidade? É a posse do necessário. E do ponto de vista da sua vida espiritual, a consciência tranquila e a fé no futuro. Ou seja, se você aí você começa a refletir diversos outros aspectos. O que é a posse do necessário? Né? Porque quando o Senhor Jesus nos ensinou a orar, ele falava o seguinte, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Né? Ele não falou o pão com geleia, com presunto de Parma, um queijo primadonna, um suco de não sei o quê, um champanhe. Ele não falou isso. Ele falou o pão nosso de cada dia. Quando a gente adquire o pão, a gente quer a manteiga. Quando a gente adquire a manteiga, a gente quer o queijo. Quando a gente adquire o queijo, a gente quer um queijo melhor, a gente quer um presunto, a gente quer um café da Colômbia orgânico. Então a gente começa a criar
digamos assim, aspectos adicionais que o marketing hoje é não sei o que plus, não sei o que plus mais, não sei o que mais. Jesus nos ensinou a orar, a saciedade material é a posse do necessário. Né? Então, um amigo meu me dizia que ser pobre não é ruim. Ruim é empobrecer. E ser rico não é bom. Bom é enriquecer. Então, há uma filosofia embutida nessa frase quando você diz: se eu sempre fui pobre materialmente, eu sempre tive o pão nosso de cada dia. Mas quem tem o pão, o queijo, o presunto, não sei o quê, o sininho, né? Eu tinha uma tia que, quando eu era menina, nunca me esqueço. Era tomar café, jantar, almoçar na casa dela. Eu ficava admirado com o sininho. O sininho era para vir a copeira, para servir a mesa, né? Então, para mim, que não tinha o sininho, eu achava um negócio muito diferente. Quem perde o sininho acha que está perdendo alguma coisa, né? Quem perde o sanduíche de Parma com queijo brie toda manhã num croissant acha que está faltando alguma coisa, né? Então, ser pobre, se você sempre teve um pedaço de pão e uma xícara de café, para você tá bom. Mas tem gente que nem isso tem. Então, é aquela figura que uma criança morrendo de fome, inanição, num estado de muita dificuldade, no sertão de nosso Nordeste. Eu vi isso no jornal, no rádio. E a jornalista falava que a criança morrendo nos braços da mãe, a mãe dizia: não se preocupe, minha filha, você vai para o céu. Crianças se encantam e vão para o céu. Aí diz que a criancinha abre os olhos e diz: mamãe, no céu tem pão. Então, o céu daquela criança era um pedaço de pão, não é? Então, quando a gente faz uma relação, uma reflexão de que felicidade é a posse do necessário, a gente precisa se libertar do adicional e tentar entender o que é essencial, o que é o necessário, de que eu preciso para viver, não é? E do ponto de vista moral e espiritual, é uma consciência tranquila, de que quem deita à noite diz: puxa vida, o dia foi difícil, foi uma luta muito grande, eu não consegui todas as portas abertas, eu recebi algumas decepções, alguns porquês, alguns sinões, mas a minha consciência está tranquila, porque eu lutei o bom combate, eu fiz a minha parte, eu não deixei o, o doente caído na estrada. Eu fui o samaritano que vi e que enxerguei alguém que caiu na estrada. Então, quem luta o bom combate, quem passa um dia assoberbado, é feliz, porque o telefone toca, não é, nossa amiga Rita? E quando o telefone toca, é porque as pessoas entendem de que a gente tem algo para dar. Nem que seja uma palavra, ou nem que seja um ouvido, nem que seja 5 minutos de atenção. Né? Então, esta consciência de que a gente está fazendo a nossa parte muda a nossa perspectiva e a fé no futuro. Ou seja, hoje eu padeço, mas amanhã eu estarei bem, porque hoje eu semeio. E se hoje eu semeio, a minha colheita está garantida, né? Então, essa perspectiva da fé no futuro também me acalma. Amanhã será outro dia, né? Então, a gente tem essa perspectiva de que tudo passa, inclusive a dificuldade de que nós estamos passando. Então, a dificuldade que eu tenho hoje não é a dificuldade que eu tinha ontem. Talvez a dificuldade que eu tinha ontem
50 anos atrás, 45 anos atrás, fosse uma prova de matemática ou de inglês ou de biologia. Para mim, a dificuldade que eu teria era essa. Graças a Deus, não era a comida na mesa, porque eu não tive que passar por essa perspectiva de um céu ter pão. Né? Então, a gente muda as nossas perspectivas. Depois, um casamento, a manutenção dele, as dificuldades do caminhar, o nascimento de um filho, a educação dele, hoje a perspectiva do que será amanhã para os filhos que ontem foram pequenos, hoje já são grandes. Então, a nossa perspectiva de modelo, de alvo de felicidade, ela é móvel. E o sucesso, ou insucesso, mas a condição da gente ter passado por tudo que a gente já passou, nos credencia para a gente seguir adiante. A gente não está mais enganchado na prova de biologia, ou de física, ou de matemática. A gente não está mais enganchado na condição que ontem me fez sofrer, porque já passou. Então, esse luto que eu vivi, o desencarne de um pai, o desencarne de uma mãe, a perda de um ente querido, este luto já passou. A minha agenda mudou. Então, essa perspectiva de que tudo passa me garante a fé no futuro, de que amanhã será outro dia, de que amanhã terá outra perspectiva. E essa visão espírita que nos coloca numa condição de que sou espírito, acalma muito mais. Porque eu não posso esperar a felicidade na Terra. É um pouco que a gente vai ver aqui. Então, esse conceito de felicidade que é comum a todos, do ponto de vista material, a saciedade material. Do ponto de vista moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Aí está contido todo o conjunto da obra. Né? A pandemia nos ensinou algumas coisas. É verdade que não foi pleno, porque a gente já esqueceu algumas lições. Mas na pandemia a gente vivia com quantos sapatos? A gente tinha um chinelo e um tênis para sair para algum lugar pertinho. Então era o que eu precisava, era a posse do necessário. Quantos pares de roupa você tinha numa pandemia? Você não saía para canto nenhum. O que você precisava era de álcool 70, de água sanitária e de muita fé e resignação. Era o que você precisava. Né? Então, a gente teve lições para aprender o que é a posse do necessário. Eu aprendi a cortar meu cabelo. Ah, ficou ruim? Ficou bom? Claro que não ficou bom. Eu não sou cabeleireiro, não sei cortar cabelo. Mas eu cortei o cabelo. Quando eu voltei da pandemia, eu fiquei feliz quando eu fui ao cabeleireiro e ele acertou todos os ratos que tinha no cabelo. Mas a gente aprende a cortar o cabelo. Né? Então, são perspectivas que você passa a perceber o que é necessário. Se eu não me engano, era o filósofo Dionísio que ele se desprendeu de tudo que tinha, deu tudo que tinha, e só ficou com uma caneca para beber água. Então, depois ele queria se matar, porque descobriu que podia beber água com as mãos. Ou seja, ele estava naquele voto de pobreza, do ponto de vista de dizer que eu não preciso de nada. Deus já me deu a previdência, a providência divina que a gente já estudou aqui. Não é? Então, um passarinho ele não nasce com uma casa, ele constrói uma casa. Ele não nasce com alimento, ele constrói um alimento. Ele não tem um plano de previdência. A previdência é provida por Deus. Ele não tem um plano de saúde para quando ele está doente ele procurar. Não, tudo é provido pelo amor maior. A gente cria as coisas adicionais e quando a gente perde, a gente fica infeliz. Então, por isso que ser pobre não é ruim. Ruim é empobrecer. Quem sempre teve, quando chega num determinado momento que não tem, mas eu queria um carro importado do ano com motorista. Sim, mas não tenho isso. Eu vou andar de ônibus. E o cara é feliz porque está andando de ônibus, mas que tem gente que anda a pé. Então, andar de ônibus já é um privilégio. Então, são as perspectivas da vida que a gente vai construindo. Não é?
E as aquisições materiais, do ponto de vista das coisas que nos fazem sofrer, não acompanharão o espírito. Ninguém nunca viu um enterro acompanhado por um caminhão de mudança. Os faraós, até que antigamente faziam, construíam as suas tumbas com seus pertences pessoais. Mas isso era uma outra cultura. Hoje a gente não tem mais isso. Não é? A gente não vê isso. Então, não acompanha o espírito quanto a sua partida para o mundo espiritual. Então, assim disse Jesus: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e o ferrugem consome e os ladrões roubam. Mas ajuntai para vós tesouro nos céus, onde a traça, o ferrugem e os ladrões não roubam e arrombam. Pois onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. É a perspectiva do que te faz feliz. É aonde você amarra o seu jumentinho, digamos assim. Porque se você está criando uma perspectiva de que a tua felicidade está na terra, você vai sofrer, porque você vai perder. Porque a terra morre, mas o espírito vivifica. Não é? Assinalam os espíritos superiores: nada vos pertence na terra. A gente não possui nada, nem mesmo o nosso próprio corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários, não vos iludais. Tudo que a gente tem, nós somos usufrutuários. É uma concessão que Deus nos dá. Nós não somos donos de nada, não é? Deus vos emprestou, tendes que lhes restituir. E eles vos empresta com a condição de que o supérfluo, pelo menos, reverta em favor dos que não têm sequer o necessário. É aquilo que a gente estava estudando aqui um pouco, refletindo um pouco. E a perspectiva da evolução do ser é descobrir que ficou alguém para trás. E quando fica alguém para trás, é você estender a mão para ajudar quem ficou para trás. Então, na sua família, na sua jornada, é muito gratificante quando a gente ajuda alguém. E isso nos faz dormir melhor, nos faz ter uma consciência tranquila, porque se batem à nossa porta e a gente ajuda, é motivo de felicidade, é motivo de alegria. A gente está poder distribuindo um pouco do que a gente tem de mais. É como dizia um palestrante, que um dia desse eu vi uma palestra, que ele falava que hoje em dia só existem jovens vazios porque não existem adultos que transbordam. Então, isso é uma reflexão para a gente ter também, porque se eu não transbordo, ou seja, se eu não dou de mim o que está sobrando, outra pessoa não bebe. Então, se as pessoas são carentes de sentimentos, de amor, de fraternidade, de atenção, é porque falta que alguém lhes dê, digamos assim, né? Então, eu me lembro daquele filme com Robert De Niro chamado A Máfia no Divã. Robert De Niro era um mafioso que tudo que ele queria era um terapeuta que queria uma consulta com o terapeuta. E os terapeutas morrendo de medo de conversar com o mafioso, né? Aí, finalmente, elegeram um para conversar com o mafioso e o cara foi. Disse que era o melhor, era o bom, não sei o quê. Se eu não me engano, era Tom Hanks, o ator, né? E aí ele vai e o mafioso chega lá, começa a dizer o que fez, o que deixou de fazer, o que matou, o que aconteceu. E o psicólogo lá, o terapeuta, assustado, olhando todas aquelas confissões, passou 1 hora descarregando. Quando terminou, o psicólogo chega a estar pequenininho dentro da cadeira, assim, né? Aí o cara diz: parabéns, você é muito bom mesmo, eu estou aqui, tirei 1 tonelada de cima de mim, estou aliviado, estou tranquilo. Então, muitas vezes é isso. Às vezes você marca um café, ou um copo d'água, ou um chá, com alguém, porque o que você quer é conversar. Às vezes umas amigas chegam meia hora antes, ou na hora, né? E passa 40 minutos, 50 minutos conversando. Mas faz parte. A gente, às vezes, está brincando. E o bom não é nem o estudo. O bom é a gente interagir. O bom é a gente conversar.
O bom é a gente dividir um pouco o que a gente tem. E a gente não paga nem terapia. Porque o bom é nos relacionarmos. Porque quando a gente se aproxima uns dos outros, a gente vê que a dor do outro também é a minha dor. Que a minha dor também existe, que eu não sou o único privilegiado que sofre. Tudo bem que os problemas mudam de perspectiva e de endereço. Mas, na sua perspectiva, a dor de Carlos é a dor de João, é a dor de cada um. Tão grande que a gente fica com vergonha. A gente, quando vai dizer sim, você, senão eu não tenho nenhum problema. Né? É aquela história do homem que estava triste porque não tinha sapatos. Aí foi para a rua e encontrou um homem que não tinha pé. Então, é a perspectiva. Se você tem algum problema, não tenho problema nenhum. Não tenho problema nenhum. Então, às vezes, a gente reclama com a perspectiva do que nos falta hoje, mas o que nos falta hoje o outro nunca teve. Então, quando a gente tem essa perspectiva, a gente começa a olhar a empatia, e isso nos faz bem. Então, na perspectiva do mafioso, eu me senti bem porque eu passei 1 hora falando de minhas dores. E muitas vezes a gente envelhece e não tem mais com quem conversar. Isso é muito comum na cultura fraterna. Carlos, eu dizia o seguinte, eu hoje, minha mãe desencarnou faz 1 ano. E eu não tinha muitas vezes o entendimento e a perspectiva e a empatia de entender que minha mãe morava sozinha numa casa que passava o dia só. E quando eu levava ela para conversar ou para sair para algum lugar, mamãe parecia um rádio. Que a gente dizia, mamãe, onde é o botão para desligar? Porque em todo canto que ela chegava, ela sentava, conversava com todo mundo, consultório médico. Quando eu virava de costas, ela estava dando receita, recebendo receita, dizia como fazia, como não fazia. É vida. E quando a gente envelhece, a gente tem muita história para contar. A gente não tem mais história para fazer, porque a energia se gasta. Mas a gente precisa falar do que a gente foi. A gente precisa dizer do que a gente construiu, dos nossos sonhos, das nossas realizações. E a pessoa se sente viva quando isso acontece. E a pessoa precisa falar. E a gente, às vezes, não entende. Então, às vezes, quando o idoso quer sair, ele quer isso. Ele quer essa vida de dizer, eu já fui bonito, eu já fui forte, eu já fui importante. A pessoa precisa sentir essa realização. Faz parte da nossa perspectiva. Né? Então, tudo isso é a gente entender a perspectiva do outro, a felicidade do outro. Né? E a gente vê o outro feliz nos faz feliz. Então, a perspectiva dos espíritos superiores que estão nos ajudando é a nossa felicidade. Um pai se sente muito realizado e feliz quando vê a realização de um filho. Imagine o Pai dos céus, quando vê o nosso crescimento e a nossa perspectiva. Né? Então, a gente entender onde está o nosso tesouro e caminhar para ele é medida urgente, digamos assim. Né? O conceito de felicidade a gente já viu, e o estado de felicidade ainda é relativo, considerando as lutas e os desafios provacionais existentes na Terra. Você não pode esperar estar atravessando uma zona de turbulência e achar que o avião não vai tremer. Quando a gente está viajando de avião e o piloto diz, estamos atravessando uma área de turbulência, coloque os cintos e se preparem. A viagem que a Terra está... Hein? Né? A viagem que a Terra está fazendo é uma viagem de turbulência, pelo momento que a gente está atravessando. Então é natural o quê? Que balance, que dê uma rabiada, né? É natural da viagem. É a perspectiva que a gente está passando. O que é a fé?
é a confiança de quem é o piloto. A fé é a confiança de quem é o piloto. A nave não vai cair. A nave não vai cair. E eu não vou morrer. Né? Então, é essa perspectiva que nos dá a fé no futuro, é a capacidade, enquanto espíritas, de saber que os desafios fazem parte. Não é? E não esperar que a viagem seja serena. Não é? A gente sabe disso. Não é? Então, a felicidade completa é um ideal a ser alcançado. Entendeu, minha amiga Rita? Às vezes a gente quer a felicidade aqui e agora. Eu queria hoje. E por que não veio? Ah, mas está demorando. Ah, mas está tão difícil. Ah, mas eu não aguento mais. É natural que a gente, às vezes, amanheça cansado, sobrecarregado, angustiado, aflito, mas passa. A gente quer o mar. Tem lugares que não passa. Hein? Tem lugares que a felicidade não chega. Desde o tempo do Cristo. Chega. Chega. A mesma coisa. Será que Jesus não era feliz? Não vou falar com você de Jesus. O lugar, o ambiente onde ele viveu. Não mudou. Veja, Pode ter até piorado. veja, isso é uma semeadura. Isso é uma semeadura. Você falou Né? de 24 mil anos. Isso é uma semeadura, Carlos. Então você vê, por exemplo, tem uma questão, se eu não me engano, é a questão 700 e alguma coisa do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta: às vezes a gente pensa que o mundo está piorando, de que não está melhorando. É um pouco isso que você disse. Então, aí os Espíritos dizem: enganas-te, porque a sociedade evoluiu. Mas, às vezes, é necessário que o mal chegue ao extremo para que a necessidade do bem e das reformas se façam sentir. Então, às vezes, é necessário que a gente se escandalize com o mal, que a gente se escandalize com o horror, para a gente dizer: puxa vida, a humanidade não suporta mais isso. Porque passamos muito tempo convivendo com o mal e achando que era normal. E achando que era normal. Hoje em dia a gente não aceita mais muitas coisas. Então, essa perspectiva de mudança chegou, é a transição. A gente não aceita mais determinadas atitudes. A geração que está nascendo não vem mais com o chip de fábrica com essa perspectiva. A gente vem com outra perspectiva. A gente já se escandaliza diante de tantas coisas, né? Então, esta felicidade ela vem sendo alcançada. E a felicidade de um pai, quando um filho tropeça, não é que ele vá ficar feliz porque o filho arranhou o joelho, mas é porque ele vai entender que o arranhão do joelho faz parte do processo educativo e que amanhã o joelho está sarado. Então, quem olha de cima da montanha tem esta serenidade de suportar o agora, porque ele sabe da necessidade do agora. Ele sabe que o remédio, às vezes, é amargo. Até o mertiolate hoje não arde mais. Quando a gente era menino, passar mertiolate era um horror, não era não? A gente já começava a chorar do lado de fora. Você está rindo porque você não sabe o que é isso, que é novinha, né? O mertiolate, minha amiga, quando dizia: vou passar mertiolate, oxe, mercúrio cromo já ardia a alma, né? Então, hoje em dia não dói mais, porque já é mais tranquilo, não tem mais, né? Então a coisa é diferente, a perspectiva muda, digamos assim, né? Então, a felicidade completa é um ideal a ser alcançado a partir da transformação do homem para melhor, como esclarece os espíritos da codificação, porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas depende dele amenizar os seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Depende de quem? Às vezes a gente está vendo uma confusão, uma briga.
Duas pessoas brigando. Aí você se mete no meio. Para fazer o quê? Qual é o papel do cristão numa contenda? Amenizar. Mas às vezes a gente se mete tomando partido. Aí arruma duas confusão. Porque depois os dois fazem as pazes e você fica brigado com os dois. Depende dele amenizar. Às vezes a coisa está complicada, está difícil. Aí você arruma alguma coisa pior. Aí você faz, pelo amor de Deus, rapaz, tu está apagando incêndio com querosene. Faça isso não, já está complicado. Aí é como diz um amigo meu, tem uma paciênciazinha, faça isso não. Deixe passar, ou diga assim, deixe para lá. Pronto, deixe para lá. Depois você volta. Você está discutindo um problema de relacionamento com seu consorte. Seu marido, sua esposa, seu irmão, seu, sei lá. Uma confusão danada. Você está vendo que aquela conversa não vai para lugar nenhum. Você está sentindo que aquela discussão não vai ser resolvida naquele momento. Em vez de você ficar alimentando a conversa, o danado do mais. Obrigado, meu irmãozinho. O danado do mais. Você fala, vai. Mas, aí complicou, né? O mais é complicado. Né? Então, as dificuldades existem para serem administradas. A gente não pode botar mais lenha na fogueira. Então, depende da gente a forma como a gente encara os desafios da vida. Né? Podia ser mais fácil. Às vezes a gente complica. Porque a gente podia amenizar, mas a gente acelera. O carro não tem o freio e o acelerador, né? O cara, em vez de pisar no freio, pisa no acelerador. Não, agora é para lascar mesmo. Agora vai ou racha. E vai. Aí racha. Aí depois que racha, o cara vai, mas rapaz, podia ser diferente, podia, né? Podia. Podia ter sido diferente. Então, às vezes, a gente estica demais a corda. E quando a gente estica demais a corda, qual é a perspectiva? Ela quebra. E depois só tem um jeito, emendar, né? Aí o cara, não, emendar não é mais a mesma coisa. A reencarnação está aí para isso, né? Para ir sanando todas essas dificuldades, né? O homem que se acha bem compenetrado de seu destino futuro, não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária. A minha perspectiva, meu reino não é deste mundo. Então eu vejo o aqui e agora como estação temporária. É como uma parada momentânea, numa hospedaria precária. Consola-se facilmente de alguns aborrecimentos passageiros. Faz parte da estrada. Aí eu estou viajando numa estrada cheia de buracos e pedras e empecilhos. É natural que o carro possa furar um pneu? Faz parte da viagem. Aí o carro fura o pneu, aí você reclama. Sim, rapaz, mas faz parte da estrada furar o pneu. Aí você vai olhar o step do carro, o step está murcho. Aí o caba xinga a quinta geração dele. Mas, meu amigo, você não sabia que ia viajar? Você não sabia que o pneu podia furar? Você não sabia que o pneu furando você ia ter que botar o pneu sobressalente? Por que você não olhou se o pneu estava disponível? Aí você quer resolver o problema, né? Antes, você tem que resolver o problema, você tem que ser previdente, tomar as precauções anteriormente, não é? Então, consola-se por uma viagem, uma posição melhor. Quanto melhor, tenha cuidado dos preparativos para realizar.
você está preparado para o que vai passar. Né? Você não criar expectativas diferentes do que pode acontecer. Você já viu nascer manga em pé de uva? Se acontecer, corra, porque deve ser um negócio diferente, né? Então, às vezes, você tem um parente, tem um filho, tem um irmão, tem um marido, tem uma esposa, que você sabe que a perspectiva dela, a condição evolutiva dele é aquela ali. E você começa a entender que nesta encarnação, o que você vai conseguir é um resultado X. Se você imaginar que vai conseguir um resultado X ao quadrado, você vai se frustrar. E vai querer tirar da pessoa o que ela não pode dar. Então você está vendo. Então, qual é a expectativa que você tem de uma pessoa que não sabe o alfabeto de escrever uma frase? Ela não sabe ainda. Aí você pega uma palmatória e começa a dar cacetada na cabeça da pessoa. Rapaz, você tem que escrever. Não vai escrever. Nesta encarnação, ela não vai escrever. Aí você diz, não, essa criatura nasceu para passar por esse processo. E você também. E você também. Porque quando a gente passa por uma contenda, a contenda e o desafio não é individual. Ele é coletivo. As pessoas são cúmplices naquela história. Muitas vezes na sua família, você é a pessoa que detém maior lucidez, capacidade de entendimento. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então a perspectiva é de felicidade. Puxa vida, eu estou contribuindo hoje, mas faz mal não. Daqui a um mês eu estou de férias. Quando a gente está trabalhando, a gente não fica feliz quando está chegando as férias, né? A gente vai passar um mês sem fazer nada, mais ou menos, relativo, né? Porque quando a gente deixa o quintal desarrumado, a gente tira as férias, mas não desliga, digamos assim, né? Então, mas a perspectiva do porvir, em harmonia, em paz, em tranquilidade, nos dá essa serenidade, digamos assim, né? Somos punidos já nesta vida pelas infrações que cometemos às leis. A gente responde por elas, aqui e agora, né? Que regem a existência corporal, por meio dos males decorrentes dessas mesmas infrações e dos nossos próprios excessos. Eu não vou responder porque ninguém agrediu a lei de Deus, eu respondo por mim. Quem agrediu fui eu. Então, é pessoal. Eu não vou responder pelo pecado dos meus antepassados, que tem até algumas filosofias religiosas que dizem isso. Eu respondo pelo mal dos meus antepassados. Não. Pode até ser, se você foi antepassado de você mesmo. Você foi seu bisavô, aí você responde. Você pode ter sido seu bisavô, porque seu bisavô viveu há 200, sei lá, anos atrás, e você reencarnou na própria família e está respondendo por algo que você deixou mal feito. Neste contexto da individualidade do espírito, sim. Mas responder pelo mal de outro, não. Você pode responder pelo mal da família que você faz parte. Aí é a perspectiva que você está dizendo. Aquela região que viveu Jesus padece aí. A perspectiva da região. As provações são coletivas, são sociais, são individuais. Você responde pelo mal que está acontecendo, porque o psiquismo daquela região está adoentado. O psiquismo daquela região foi ferido, foi agredido pelo derramamento de sangue, pelo ódio, pelo rancor, pelas dificuldades. Aí você precisa regenerar aquela região. E a regeneração é um processo lento de mentes que se revigoram e que criam perspectivas diferentes, né? Se remontarmos um pouco à origem do que chamamos nossas desgraças terrenas, veremos que, na maioria dos casos, são a consequência de um primeiro afastamento do caminho reto,
Em virtude desse desvio, enveredamos por outro, mal, e em consequência, caímos na desgraça. Ou seja, a gente que vai plantando a nossa colheita. A gente vai lançando o bumerangue e estamos todos submetidos à lei de causa e de efeito. O que a gente planta, a gente colhe. A gente não tem como fugir disso, digamos assim, né? Em que consiste a felicidade na Terra? É aquilo que a gente já estudou, a posse dos bens materiais e se descuide da aquisição. Caso a pessoa consente nas suas ações, na posse de bens materiais e se descuide da aquisição de valores espirituais. Os bens materiais devem ser considerados, nesse aspecto, os meios e não os fins da felicidade. Se eu estou na matéria, eu preciso da matéria para alimentar a matéria. Mas eu não vou colocar na matéria o motivo da minha felicidade. Eu preciso dela, mas eu não me sirvo dela e nem sou escravo dela. É uma perspectiva, né? Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços de redenção de si mesmo. Nenhum dispensará as armaduras da fé a fim de marchar com desassombro sob tempestades. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. É como diz o repentista, né? A vida é um caminho de légua em légua em flor, é uma flor, de passo em passo, um espinho. A vida é um caminho, de légua em légua, uma flor, e de passo em passo, um espinho. Ou seja, a vida é cheia de desafios, né? Então a gente sabe que neste caminhar, de passo em passo, é um espinho, de légua em légua, uma flor. E à medida que a gente vai evoluindo, essa perspectiva vai mudando, vai tendo mais flores e menos espinhos. Quando a gente pensar, a estrada está toda florida, né? O trabalho constitui-se-á de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de suor, de testemunho. Não é bom? Suor, a gente está acostumado com esse clima da gente, né? Então, é um testemunho. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos sendo testados nos nossos testemunhos. O que é que a gente tem na bagagem? O momento que a gente está vivendo hoje na Terra, nessa transição, é momento de testemunho. Testemunho na vida social, na vida afetiva, nos relacionamentos, nas aquisições materiais, nos desafios econômicos, na temperança nos relacionamentos. Nós estamos sendo provados nessa capacidade que temos de dar o nosso testemunho. É uma prova. Nós estamos sendo provados nesse momento para ver se merecemos o título de cristãos, para ver se merecemos herdar a terra. É a nossa perspectiva, né? Espera-se do cristão essa serenidade, essa harmonia. Por que nós somos buscados tantas vezes? Porque espera-se do espírita, do cristão, essa serenidade. Mas a gente tem que ter cuidado para que isso não seja soberba, para que a gente trate isso com muita humildade. Porque ainda ontem eu ouvi uma expressão desse tipo. Vocês, espíritas kardecistas, são muito prepotentes. São muito prepotentes. O espírita kardecista é muito prepotente, porque se acha portador de uma verdade que ninguém mais tem. Vocês têm resposta para tudo. Vocês querem resolver o problema da humanidade. E eu ouço isso no plano material e no plano espiritual. A gente tem que ter muito cuidado com o que está fazendo com as nossas informações. E fazer o que Francisco de Assis recomendou aos seus discípulos. Quando estava no leito de morte, os discípulos perguntaram: mestre, como é que nós vamos fazer sem você? E Bernardone, Francisco de Assis, dizia: vão e preguem o evangelho. Se preciso for, falem alguma coisa.
Então, a atitude do cristão ela é silenciosa. A gente não muda pela palavra, pela eloquência. A gente muda pela atitude de serenidade, pela presença do amor. Ainda ontem, uma médium na reunião dava um testemunho que chegou uma legião de espíritos perturbadores, zombeteiros, e estavam ali sendo assistidos. Aí chegou um irmão franciscano, franzino, com os pés descalços, calado. Ela viu, na sua visão mediúnica, a doutrinação. E a doutrinação que ele fez foi isso. Ele chegou calado e, com a sua luz, ele silenciou a perturbação. Ele não deu uma palavra, mas a luz dele foi tão grande que ele banhou todos os que estavam presentes e silenciaram. Então, a atitude nossa do cristão é essa atitude humilde da gente transformar, arrastando pelo exemplo, pela atitude. Não adianta ficar aqui falando, pregando, citando, e lá fora eu sou o quê? Não é? Como é que as pessoas te conhecem? Como é que as pessoas lhe reconhecem? Como é que as pessoas falam de você? Esse é o cuidado que a gente tem que ter. Porque os espíritas de hoje são os religiosos de ontem. Então, eu não posso mais ter o mesmo orgulho que eu tinha no passado. E não vai nenhuma crítica à instituição A, à instituição B, pelo amor de Deus. Vai a crítica a nós mesmos. Porque nós mesmos é que usamos mal as ferramentas que tínhamos nas mãos. Então, a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso, né? Porque o momento é de sofrimento, de sacrifício, de suor e de testemunho. É por este motivo que os bons espíritos ensinam que devemos aprender a discernir a respeito do que efetivamente é necessário e o que é supérfluo na existência, né? É aquela frasezinha, né? Supérfluo é comprar o que não quero, com dinheiro que não tenho, para agradar as pessoas que não gostam e para demonstrar uma pessoa que não sou. É o perfeito idiota, né? Que muitas vezes eu me encontro neste papel. É comprar o que não posso, o que não quero, para agradar as pessoas que eu nem gosto, para demonstrar uma pessoa que eu não sou. Negoção eu estou fazendo, né? Ah, não, eu vou trocar meu carro. Mas eu estou precisando trocar o carro. Ah, não, mas eu vou financiar. Tu pode pagar a prestação. Ah, não, mas eu vou mostrar a eles. A eles quem que tu tem que dar satisfação? Não, mas tu vai mostrar essa pessoa assim, por cima da carne seca, que você nem é. Então, a gente tem que ter cuidado para distinguir uma coisa da outra, né? Trata-se, na verdade, do poderoso desafio, considerando o utilitarismo e o consumo presente, e o consumismo presente na sociedade moderna. Em lúcida mensagem transmitida em Paris, em 1863, o espírito Madeleine apresenta estas considerações. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem de todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade desta máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão desejadas, a riqueza, o poder e a juventude, né? Se juntar tudo isso, não é sinônimo de felicidade. Porque se houve a situação em que se encontram, porque pessoas de todas as idades se queixam amargamente da situação em que se encontram. Neste mundo, por mais que se faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimentos e de decepções, pelo que é fácil chegar-se à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e de expiações. Em tese geral, pode-se afirmar que a felicidade é uma utopia, a cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente,
sem jamais conseguirem alcançá-lo. Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado aqui na Terra, nessa perspectiva em que a gente está, né? Aquilo em que consiste a felicidade na Terra é coisa tão efêmera para aquele que não se deixa guiar pela ponderação, que por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. Ou seja, no plano em que a gente se encontra, esta é a realidade. E a condição do espírito superior, do espírito puro, é a felicidade sem restrições. A gente tem felicidades com restrições. A gente é o tempo todo, eu sou feliz, mas, porque é cheio de restrição. É cheio de penduricalho. Estão entendendo, gente? Então, o apego sempre reflete imperfeição moral, seja ele direcionado aos bens materiais ou às pessoas. Não se deve, contudo, confundir apego com amor. O apego é sempre de natureza restritiva, egoística. O amor, ao contrário, sabe dividir, concede liberdade e desapego. Emmanuel esclarece bem a situação e faz algumas recomendações oportunas. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o amor é o tear divino que os entrelaça, tecendo a túnica da perfeição espiritual. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Mas como amaremos no serviço diário? Essa é a pergunta que Emmanuel nos faz. E ele mesmo responde. Renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com energia e a fraternidade com a justiça. Ouçamos a sugestão do amor a cada passo na senda evolutiva. Quem ama, compreende, e quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. Então, é a pergunta que Saulo, ao se converter para Paulo, fez à sua amada Abigail. Que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? E Abigail traçou o roteiro, que depois pode ir lá olhar no livro Paulo e Estevão, que está lá o diálogo de Saulo com Abigail, em visão espiritual, quando Saulo saía da casa dos pais, da casa do seu pai, já sofrido, caído, não encontrava alento nem consolo em canto nenhum. Então, quando ele saiu, ele foi, assim, trôpego, caminhando nas redondezas de Taço, e deitou-se numa caverna e adormeceu. E nessa adormecida, ele sonhou e viu Abigail e Estevão, que chegaram junto dele em espírito, e ele desabafou com Abigail, e ele pergunta: que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Aí é o roteiro: ama, trabalha, espera e perdoa. E esse roteiro serve para todos nós, né? Ama, trabalha, espera e perdoa. Esse é roteiro de todos os dias, de todas as horas, para quem viajou nessa estrada cheia de desafios e de sabores, né? Há também outro aspecto da questão. Os bens materiais não acompanharão o espírito no mundo espiritual após a morte do corpo físico. Nem mesmo este será levado. Assim, é sempre útil meditar a respeito da orientação de Jesus, de que não junte tesouro na terra, mas que onde está seu tesouro, aí também estará o seu coração, né? A última frase do ensinamento do mestre, que afirma: onde está seu tesouro, aí estará seu coração, é plena de sabedoria. Jesus destaca o valor do amor, representado na palavra coração. Significa dizer que a pessoa que ama
concentra todas as suas energias, sentimentos e emoções no objeto do seu afeto, no seu tesouro, de acordo com o conceito evangélico. Além disso, destaca-se nessa passagem evangélica a questão da perecibilidade dos bens materiais, se acabam, e a perenidade dos tesouros espirituais, são para sempre. Conforme esclarecem os espíritos superiores, os bens materiais são transitoriamente concedidos por Deus aos homens, para serem utilizados em proveito do seu crescimento espiritual. Os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui à vontade, não sendo o homem senão usufrutuário, o administrador, mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Tanto eles não constituem propriedade individual do homem, que Deus anula frequentemente todas as previsões, o que faz a riqueza escapar daquele que se julga com os melhores títulos para possuí-la. É aquela história do homem que ajuntou nos seus celeiros, e Jesus dizia: pobre homem, queria ainda 8, hoje à noite levarei a sua alma. Né? Então, não nos pertence. Né? Todas as coisas da matéria desaparecerão um dia, mesmo as que se revelem duráveis, seja pela natural corrosão do tempo, seja pela transformação operada na natureza. Assim, ninguém é proprietário de qualquer bem material, ainda que os processos de segurança sejam eficientes. Esses bens não resistem aos assaltos da cobiça de alguns indivíduos, ao roubo, à distribuição proposital ou por acidente, de forma que mais dia, menos dia, serão inevitavelmente transferidos a outrem. É o que ensina Pascal em mensagem transmitida em Genebra, na Suíça, em 1860. Então ele diz o seguinte: o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. A gente só possui aquilo que a gente pode levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, ele goza enquanto aqui permanece. Desde, porém, é forçado a abandonar tudo isso, não tem a posse real das suas riquezas, mas simplesmente o usufruto. Que possui ele, então? O que é que nós possuímos? Então, nada do que é uso do corpo. Tudo o que é uso da alma é nosso. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso é o que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir que ao chegar, porque daquilo que tiver adquirido em bem, resultará a sua posição futura. O que a gente plantou aqui, a gente colherá adiante no mundo espiritual. Né? Os homens prudentes empenham-se em adquirir tesouros eternos, não transitórios. Já afirmava um espírito protetor: quando considero a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é para vós o objeto do bem-estar material, ao passo que tão pouca importância dais ao vosso aperfeiçoamento moral. Quando Jesus veio anunciar o reino dos céus, ele veio dizer a cada um de nós que não nos preocupemos tanto com as coisas da matéria, que as traças roem, que o ferrugem consome, que os ladrões roubam, mas que cuidemos da coisa do espírito, que os ladrões não roubam, as traças não roem e que o ladrão não rouba. Porque onde está teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, insensatos seremos nós se ainda hoje, com a perspectiva do conhecimento do porvir do espírito, ainda tivermos investindo todas as nossas energias e a nossa força no mundo que vai se acabar. A gente tem que cuidar do mundo que vivifica, que permanece, que é o mundo do espírito. Né? É isso que os espíritos alertam. E eu vou correr por causa da hora. A felicidade futura encontra-se estritamente na dependência das ações realizadas no presente. O meu porvir depende do que eu estou fazendo agora. Sendo assim importante, viver o momento atual de consciente de que esta vivência
terá consequências na vida futura. Para tanto, é necessária a aquisição de bens imperecíveis, representada pelo tesouro do conhecimento e da moral. Trata-se, é verdade, de uma tarefa árdua, de investimento contínuo, mas com certeza garantidor da felicidade duradoura do presente e no futuro, em ambos os planos da vida. A chave da felicidade revela-se, segundo o Espiritismo, na prática do bem, no qual é possível exercitar a caridade. Tal prática deve ter como fundamento as lições do Evangelho, conforme assinala Vicente de Paulo. Sede bons e caridosos, pois esta é a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se acha contida neste preceito. Amai-vos uns aos outros. Sede bons, amparais aos vossos irmãos, deixais de lado a horrenda chaga do egoísmo. O Cristo não vos disse tudo o que tem relação com as virtudes da caridade e do amor? Por que deixar de lado os seus divinos ensinamentos? Por que fechar os ouvidos às suas divinas palavras? O coração a todas as suas suaves sentenças. Gostaria que dispensassem mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Sede mais persuasivos, tende mais constância na propagação da vossa doutrina. Né? E segue esta mensagem do Espírito Lacordaire, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 14, quando ele analisa com sabedoria as consequências ao apego aos bens terrenos. Né? Que o amor aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao nosso adiantamento moral e espiritual. Que, sede sinceros, a riqueza proporciona uma felicidade sem mescla? Ele pergunta, né? A riqueza proporciona você ser feliz eternamente? Né? Compreendendo a satisfação bem justa, aliás, que experimenta o homem por meio de trabalho honrado e assíduo, ganhou uma fortuna. Mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração. Daí grande distância, tão grande quanto o que separa a prodigalidade exagerada da sorte da avareza dos vícios, entre os quais Deus colocou a caridade santa e salutar, virtude que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Nada vos pertence na terra, nem mesmo o vosso próprio corpo. A vorte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Não vos enganeis sobre isso. Né? E segue essa mensagem, ele dizendo o seguinte: o Senhor não ordena a ninguém que se despoje do que possua, condenando-a assim a uma mendicidade voluntária, porquanto quem assim agisse tornar-se uma carga para a sociedade. Proceder desse modo seria compreender mal o desprendimento dos bens terrenos, um egoísmo de outro gênero, porque seria o indivíduo eximir-se da responsabilidade que a riqueza faz pesar sobre aquele que a possui. Então, a riqueza também é uma prova. Não está se dizendo que o rico vai pegar tudo que tem e doar, mas ele está dizendo o seguinte: que você administre bem o que você tem e veja aonde você coloca essa capacidade que você tem de servir, porque o rico tem, pois, uma missão que ele pode embelezar e tornar proveitosa a si mesmo. Rejeitar a riqueza quando Deus vô-la dá, ou seja, se ele lhe deu, é porque você tem capacidade de administrar bem o que foi confiado nas suas mãos. Deus vô-la dá é renunciar aos benefícios do bem que se pode fazer administrando com a sabedoria. É a parábola dos talentos, que Deus dá 1 talento a um, 2 talentos a outro e 5 talentos a outro. Quem recebe 5 e 2, multiplica os seus talentos. E quem recebe 1, enterra. Então, a quem muito foi dado, muito será dado. Né? E a quem pouco foi dado, o mesmo que tem, lhe será tirado, porque ele não teve capacidade de multiplicar os talentos que recebeu. Ok, gente? Aí tem, meus amigos, o que eu queria vos ensinar acerca do desprendimento dos bens terrenos. Resumirei o que expôs dizendo: sabei-vos contentar com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porque a riqueza não é necessária à felicidade. Se sois ricos,
não esqueçais que esses bens apenas vos estão confiados e que deveis justificar o emprego que lhes derdes, como se prestasseis contas de uma tutela. Então, meus irmãos, estão aí. A felicidade, segundo Emmanuel, não está no dinheiro, não está na inteligência, não está na autoridade humana, não está nos títulos acadêmicos, não está no que possuis, e sim no que dás. Não está no que sonhas, e sim no que fazes. A felicidade, na essência, é a nossa integração com o Cristo de Deus, quando nos rendemos a Ele para que nos use como somos e no que temos, a benefício de todos os semelhantes. Isso porque todo bem que venhamos a fazer é investimento em nosso favor na contabilidade divina. Em suma, felicidade colhida nasce e cresce da felicidade que se semeia. Ou melhor, à medida que ajudamos aos outros, por intermédio dos outros, o céu nos ajudará. A felicidade real é uma casa que se constrói por dentro da própria alma. Então, meus irmãos, que a gente tenha compreendido essas lições de hoje do nosso Evangelho, para compreender a felicidade atual e a felicidade futura, entendendo que essa felicidade é uma conquista individual, que se constrói de dentro e que tudo do lado de fora se transforma e se ilumina por termos a posse do necessário do ponto de vista material, por termos a consciência tranquila e a fé no futuro do ponto de vista moral. Né? Então, que Jesus nos abençoe e que possamos, ainda nesta existência, ser felizes, porque caminhamos com Cristo, seguimos o Cristo e seguimos pelo Cristo. Isso já é motivo de muita felicidade. Né? Então, mesmo que tenhamos percalços e tropeços, eles fazem parte da viagem. Isso não é motivo de infelicidade, é motivo de constatação de que estamos viajando. Confiemos no piloto da embarcação, que com certeza a gente vai chegar seguro. Né? Vamos encerrando por aqui.